Olá, Fabiana, tudo bem? Tudo jóia e contigo, Fernando. Eu estou ótimo. Fico muito contente de ver como é que o Acontece Carreira vai abrindo portas e confesso que essa é uma conversa que eu já estava querendo ter há um tempo. Então, muito Uhum. obrigado, Fabiana, por ter achado dentro de todas as demandas um espaço para a gente conversar. Te agradeço muito aí a parceria ao projeto. Eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo contigo sobre um tema tão importante, né? Muito bem, e para quem está assistindo esta conversa, o Acontece Carreira ele é um projeto de pesquisa, onde a cada ano a Cornerstone Career Service vem para o mercado para pesquisar um tema de carreira, que é o nosso mote de vida, e como é que isso está impactando o mercado de trabalho no Brasil. Este ano, estamos falando sobre gerações, até porque a gente tem pela primeira vez 4 gerações no mercado de trabalho de forma ativa, entendendo como é que isso vem impactando as organizações. O projeto ele tem 2 fases, essa primeira fase onde a gente conversa com 50 CHROs, e no meio do ano a gente vem com uma pesquisa nacional para entender como é que este tema acontece aí na tua carreira. E para nossa felicidade, hoje estamos com Fabiana Galetol, que é a diretora de Pessoas e Sustentabilidade da Plux Brasil. E quando a gente começou a curadoria, Fabiana, uma das coisas que a gente tentou evitar ao máximo é que a gente não caísse no viés do certo ou errado, quem é bom e quem é ruim, porque acho que isso distancia do cerne da pesquisa, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai falando de gerações, parece que as diferenças elas vão pulsando num primeiro momento. Mas a gente na curadoria fez um esforço para tentar achar um tema que, mesmo a gente Uhum. lidando com diferentes olhares, parecia ser um tema comum de carreiras. E a primeira pergunta que eu quero trazer para ti é: nos parece que o tema de autocuidado, saúde mental, se tornou um tema protagônico às carreiras, independente qual for a geração. Isto faz sentido para ti, Fabiano? Faz todo sentido. Apesar dela ter nascido, né, eu acho que a discussão e veio para o centro da mesa mais recentemente com as novas gerações, Sim. eu acho que sempre foi uma preocupação. Acho que a grande diferença é nas gerações mais antigas, se a gente puder colocar dessa maneira, a coisa era mais silenciosa, não existia tanto espaço para trazer esse tema, né? Existia muito preconceito, então a coisa era mais velada, mas a preocupação sempre existiu, né? Então, e agora ela se torna muito mais latente, e que bom que ela está no centro e está na pauta, né, de todas as empresas. Você falando deste lugar silencioso do Geração, onde eu sou geração X, tenho 46 anos, e eu me lembro quantas vezes eu lidei com este tema do autocuidado sem saber muito como é que eu conseguia balancear isso com a minha carreira, por horas sendo tabus, por horas tendo que colocar isso em horários não comerciais para não competir. E me parece que a gente está num momento onde esse tema ele habita as carreiras, ele vai aproximando o contexto profissional com o contexto pessoal, né? Você vê, né, Fernando? Eu tenho 56, né? Eu tenho 36 aí de carreira, né? E quando eu penso o que era autocuidado para mim, né? E talvez na época a gente não pudesse nem verbalizar muito isso, tinha uma série de tabus, né? Mas era a questão da estabilidade, era a questão da segurança, era a Sim. questão de ter uma família estruturada, né? Então, o trabalho era talvez o pilar central do meu dia a dia, né? E o equilíbrio para mim na época era aquela responsabilidade cumprida. Assim eu cresci, né? Nesse contexto. Quando eu vejo hoje a minha filha que tem 20, né? Que é da geração Z, é outra coisa para ela. Ela não está afim de abrir mão, né, da vida dela. Não significa que ela não queira trabalhar tanto quanto eu trabalhei ou não tenha o comprometimento que eu tinha, mas a forma de olhar é diferente. E a minha forma de olhar hoje também é diferente. Né? Então, acho que o contexto diz muito sobre essas gerações. Entender esse contexto é entender como lidar com essas gerações. E acho que essa abertura que é o importante. Sim. E achei genial a generosidade de trazer as gerações da tua casa, porque acho que o debate ele vai neste caminho de é isso, a gente vai ter no mercado o 56, o 20, o 30, o 40. E eu sinto muitas vezes a liderança, as organizações ainda com resistência de olhar
para esses lugares de que a carreira e o que mobiliza são caminhos diferentes. Mas, na tua visão, Fabiano, o que este encontro desta geração dos 20 anos com os 56 e os intermediários, a organização tende a ganhar com este encontro de olhares diferentes? Olha, eu acho que o que tem a ganhar, e acho que é uma complementariedade super importante, né? Quando a gente pega essas gerações, vamos colocar assim, né? A experiência com a inovação. Acho que se complementam de uma forma muito positiva. A resiliência que a gente dizia nessa nossa geração mais antiga, ela é muito resiliente, né? Ela aprendeu a ser resiliente até pelo contexto em que vivia, né? E essa nova geração, ela tem uma consciência emocional muito mais forte, né? De padrões do que é saúde mental, do que é não abrir mão da sua vida pessoal em função do trabalho, mas sim se comprometer e entregar o seu melhor. A questão do que se falava em lealdade e de adaptabilidade, né? Essas coisas todas se complementam. A disciplina e a criatividade. Então, eu acho que quando essas coisas se combinam, é onde a gente tem o maior potencial, né? É como se uma geração ensinasse a sustentar e a outra ensinasse a transformar. E juntas elas se potencializam. Eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter. Muito bem. Então, assim, eu penso o seguinte, Fernando, assim, o equilíbrio, ele não é igual para todo mundo. E é isso que a gente precisa entender, né? O próprio autocuidado não é uma fragilidade, ele é muito mais uma sustentabilidade. Sim. Né? Como é que a gente trabalha nisso, né? E te ouvindo nesse lugar de complementariedade, acho que um dos pontos da pesquisa que você sempre nos chamou e foi confrontando de gerações era a gente olhar como é que as carreiras vão se comportando, e parece que o tema inovação passou a ser um tema comum quando se discute o futuro do trabalho, mesmo que em alguns contextos eu discuta o que é de fato a inovação ali, se a empresa está pronta ou não, mas se tornou algo modal de falar de inovação, mas ao mesmo tempo a gente está lidando com este processo de diferenças, onde me parece que a área de recursos humanos muitas vezes é o facilitador de fazer com que a companhia não olhe só para as diferenças, mas que consiga construir espaços de colaboração e inovação. Pela prática de vocês, Fabiana, se esse fosse um grande benchmark de mercado, se você pudesse contar da tua experiência, onde é que você acha que o RH pode contribuir para a construção de espaços colaborativos e de inovação dentro da companhia? O que você traz como semente para essa discussão? Olha, eu acho que, primeiro assim, o treinamento da liderança é fundamental, né, para minimizar, para reduzir, para discutir, abrir um diálogo para que as pessoas possam trazer os contextos que as fazem diferentes e as fazem plural, mas ao mesmo tempo trazem tanto essa oportunidade e esse ganho quando se tornam complementares. Então, eu acho que o RH tem que fazer um trabalho muito forte com a liderança, de treiná-las para trabalhar com 4, 5 gerações que às vezes a gente tem na empresa. E esse diálogo aberto passa por rodas de conversa, a gente pode passar por mentorias reversas, por que não, né? Deixa um mais jovem entender como eu penso e por que penso, e deixa eu entendê-lo também. E quanto mais você abre esse diálogo, eu acho que menos preconceitos você tem. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, eu diria que treinamento da liderança, um diálogo aberto, um espaço de confiança, porque confiança é que traz comprometimento, é que traz engajamento, é que traz conhecimento. Então, são ações que talvez, Fernanda, a gente já faça no dia a dia, mas a gente precisa explorar mais. Tem que colocar intencionalidade para que essa complementariedade venha. Muito bem, obrigado, Fabi, pela tua contribuição. Agradeço aí teus pensares, tua disponibilidade, e que a gente permaneça junto dentro dessa pesquisa. A Cornerstone Carreira agradece, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho aí com vocês. Até breve, Fabiana. Obrigada.